Podcast Papo com o Zene. Quadro: O que é ser cego? Com Rafael Eleutério. Bom dia, boa tarde, boa noite. Ou hoje nós estamos de volta com o quadro que é ser cego. Antes de apresentar o nosso convidado, que vocês, claro, da semana passada é o mesmo dessa semana, né? Nós vamos, eu tenho que falar dos meus colaboradores que eu nunca falei. E eu perguntei se eles se importavam, eles que tinham feito igual a mim, esqueceram disso. Tudo bem. Meus colaboradores que editam com muito prazer esse canal para nós, né? É a Bárbara Leal Rodrigues, minha ex-aluna. Hoje ela faz doutorado de História na Federal Fluminense. E o Marcos Bezerra Lima, também ex-aluno, que hoje faz doutorado de História na Federal do Pará. Agradeço muito a eles, eles sabem disso, né? A gente sempre bate papo, claro, entendeu? E estamos aí. O quadro hoje, que é Ser Cego, volta com o Rafael Tiago Eleutério, meu Deus, acho que ele... Ferreira, lembrei. Hoje eu esqueci o nome do camarada. Aí já pensou, eu esqueço o nome dele, eu chamo ele e fui embora. Oi, Rafael, tudo bem? Tudo bem, Maurício? Um grande abraço, satisfação grande estar aqui de novo, né? Espero que na semana passada a gente tenha contribuído aí de modo positivo com o canal. Está aqui à disposição e hoje a gente vem novamente aí para caminharmos juntos por esse novo tema, né? Perfeitamente. Rafael, normalmente eu começo com uma certa coação em cima da pessoa que está batendo papo comigo. Até hoje, eu ainda não sei o que é ser cego. E olha que eu sou cego desde nascença. Mas eu mesmo não sei. E estou procurando uma pessoa que me ensine o que é ser cego. Será que é você que vai me ensinar? Rafael, o que é ser cego? Não sei, Maurício, eu creio que talvez a gente não alcance esse objetivo, porque isso é uma coisa que para mim também não é muito clara, não tem muita clareza, é até contraditório aí, né, em relação ao que é ser cego. Mas assim, eu costumo dizer, na verdade, duas coisas em relação ao fato de não enxergar, né? Primeiro, que eu acredito que isso é uma circunstância. Eu acredito que a gente tem na nossa vida, né? Eu acredito que a vida seja um livro que nos é dado, que nos é permitido trabalhar em cima desse livro com algumas páginas escritas. E aí você vai desenvolvendo esse livro. Infelizmente, a gente não pode arrancar as páginas desse livro, né? Seria importante, seria interessante, né? Se a gente pudesse arrancar alguns momentos tão ruins que a gente vive, né? Ou erros que a gente comete, mas a gente não consegue fazer isso. E aí, cara, eu penso que nessas páginas que já estão escritas, né, quando a gente vem para cá, no meu caso, por exemplo, né, que já nasci cego, por conta de um glaucoma, numa dessas páginas estava escrito que seria assim. E aí eu coloco isso como circunstancial. Sendo assim, o que se vai fazer com isso? Né? E aí a gente ouve muita coisa durante a vida. Quando você já nasce com a deficiência, você tem mais facilidade do que quem adquire. Outros já pensam diferente, né? A gente ouve muito, e aí é uma coisa que eu acredito no que eu vou dizer agora, que as pessoas que estão ao seu redor, né, família, amigos, e claro, você mesmo, pode transformar essa realidade, tornando-a menos difícil, né, para caminhar. Agora, cara, com toda franqueza, eu sempre ouvia das pessoas, né, caminhando pelas ruas e tal, acho que até falei isso na semana passada, mas acho que cabe aqui também, né, quando as pessoas diziam, você precisa buscar um milagre, né, divino para que você enxergue e tal, e aquilo me incomodava muito, sabe, porque eu não tinha uma resposta que me convencesse, eu não tinha nem interesse de convencer a pessoa que disse. Eu precisava convencer o meu interior de que aquilo não era tão importante, o fato de enxergar, até porque eu não sei o que é enxergar, né? E um dia eu consegui
dar uma resposta para uma pessoa que me convenceu. Eu disse a ela que esse milagre acontece na minha vida todos os dias, a partir do momento que eu consigo fazer tudo o que eu faço, né? Ter a minha vida. E, detalhe, não me considero nenhum extra-série, nenhum super-herói, nada disso. Eu faço aquilo que a minha necessidade obriga. Eu preciso trabalhar para me sustentar e sustentar minha família. Então, eu vou à luta já desde muito cedo, né? Quem acompanhou a nossa conversa na semana passada sabe bem disso. Então, assim, não me vejo como um extra-série, como nada disso, não acho que faço nada além daquilo que posso fazer, que a minha obrigação pede que eu faça. Então, cara, com muita franqueza, resumidamente, para você, eu te digo, ser servo para mim é uma circunstância da vida que me foi oferecida e eu vou me ajeitando dentro dessa circunstância e vivendo a minha vida. Muito bem. Bom, então, a partir daqui, vamos começar por aquela questão dos privilégios. Você declara aqui que não é muito favorável a privilégios, né? Não. Bom, existe, para mim, uma linha muito tênue entre direitos e privilégios, que eu não vou discutir aqui. Tá? Aqui não é meu lugar de debate, aqui é meu lugar de bater papo contigo. Né? Mas, por exemplo, você é professor, não sei o quê, né? Dá aula em vários lugares, já fez um bocado de coisa. Né? O que você consideraria uma separação entre, por exemplo, direitos e privilégios para pessoas cegas? Eu vou te colocar uma questão. As gratuidades, gratuidade de ônibus, você considera direito ou privilégio? Então, Maurício, eu gosto muito de falar desse tema, é algo que me atrai muita atenção, a gente trava, às vezes, alguns bons debates aí, vida fora, né? Mas eu vou me reportar aqui a um episódio acontecido há uns bons anos atrás, não me lembro exatamente quanto, mas eu hoje tenho 45, então isso deve ter acontecido há pelo menos 20 anos. Eu participei de uma dessas reuniões grandes de associações, eu me lembro que isso foi em Minas. Não sei se foi em Belo Horizonte exatamente, mas enfim. E debatia-se exatamente isso. As gratuidades, né, a necessidade de se valorizar isso, de se aumentar isso, inclusive, né, as pessoas questionando que a pessoa com deficiência. E aí, em algum momento, eu consegui ter a palavra e eu disse, assim, eu estava ali num ambiente com muitas pessoas com deficiência, pouquíssimas pessoas sem deficiência, a maioria pessoas com deficiência, não só visual, né? E aí eu disse exatamente assim, pode parecer utópico, mas o meu sonho, sabendo que não vai viver isso, né? Infelizmente, mas o meu sonho é que nós pudéssemos não estar aqui discutindo gratuidade, mas sim discutindo potencialidades. E aí falei que o meu grande desejo era que nós realmente não precisássemos ter o direito, e aí eu coloco esse direito entre aspas, né, da gratuidade no momento ali que se discutia era o transporte público, né, do transporte público, porque nós deveríamos ter e teríamos nesse momento condições de arcarmos com as nossas despesas. E a gente entende, bom, pelo menos eu entendo, que a gratuidade ela parte daí, né? Da falta de condição de que as pessoas arquem com aquelas despesas. Cara, eu não sei se alguém já viveu isso, mas eu fui vaiado de pé por todos os presentes. E a minha colega que tem baixa visão, ela me disse, cara, eu nunca vi isso, as pessoas se levantaram para te vaiar, sabe? Então, assim... Eu também já fui vaiado de pé. Que bom, tem um companheiro de vaia de pé. Então, assim, Maurício, eu acho que é uma linha muito tênue, sim, mas eu acho que a gente precisa brigar, brigar, assim, no bom uso da palavra, né? Pelo entendimento de que a gente entenda que hoje é necessário, claro que a gente sabe que a gente tem muitas pessoas que, se não for assim, elas não vão ter acesso ao que elas precisam ter. Por exemplo, hoje eu moro em Volta Redonda, eu trabalho em Angra, eu uso a gratuidade para ir até Angra trabalhar. Se eu tivesse que pagar a passagem para ir trabalhar
muito provavelmente eu não iria, né? Mas por que eu faço isso? Porque aqui em Volta Redonda eu não consigo ter uma condição profissional que me atenda, que me contemple, para que eu trabalhe só aqui. Então, assim, uma coisa acaba puxando a outra, tá? Porque senão estaria sendo contraditório aqui. Mas você está dizendo contra a gratuidade, mas você usa a gratuidade para trabalhar. Não, hoje eu entendo que é necessário, mas eu penso que a gente deveria remar em direção a um mar onde a gente pudesse, em algum momento, ambicionar isso. Que a pessoa com deficiência, no nosso caso aqui visual, mas não só a pessoa com deficiência visual, tivesse acesso à informação no mesmo tempo que a pessoa que não tem a deficiência, que nós tivéssemos acesso à educação, enfim, que nós fôssemos tratados, né, da mesma forma que todo mundo. Como a gente tem hoje aí, né, essa coisa da pessoa com deficiência, que nós realmente fôssemos vistos como pessoa, e aí eu volto lá pegando um gancho na minha fala inicial, que a deficiência fosse realmente uma circunstância da vida, nada além disso. Uhum. Então, nesse mesmo caminho, você consideraria as cotas do mesmo jeito, né? Que Da hoje mesma você forma. tem Da mesma da mesma forma. forma. Da mesma forma. Uhum. Penso que hoje, infelizmente, são necessárias e talvez sejam por um grande período aí da história, mas eu penso que políticas deveriam ser desenvolvidas para que a gente, em algum tempo, fosse diminuindo isso e até chegasse um momento em que a gente não precisasse mais desse tipo de situação. Uhum. Tá. Você dá aula, tal. Você tem, para você poder exercer a sua profissão, te dão, digamos, condições para exercer ou coisas especiais? Você requer coisas especiais para fazer isso? Como é que relativo à sua cegueira, o exercício da sua profissão? Maurício, com toda franqueza, profissionalmente falando, eu sinto que eu não necessito de nada específico além das ferramentas que eu utilizo já no meu dia a dia, né? Hoje a tecnologia favorece muito esse tipo de situação. Eu não me vejo como, por exemplo, chegando a uma escola e dizendo, para eu dar aula aqui eu preciso disso. Sem isso eu não consigo exercer a minha profissão. Eu sinto que hoje, assim, quando vamos pegar aqui o exemplo de Volta Redonda, né? Quando eu entrei aqui, fui admitido no concurso e tudo, diretamente eu já fui conduzido, vamos colocar assim, para a escola especializada, né? Onde eu, inclusive, estudei. Mas em nenhum momento isso para mim foi uma condição de trabalho. Eu me sinto em perfeitas condições de trabalhar com alunos que não têm deficiência, utilizando os meus recursos, sem a necessidade de... O pessoal usa muito a bidocência, né? Outros, eu não vejo que há essa necessidade. Já, inclusive, vi essa experiência de dar aula para pessoas que não têm deficiência e posso dizer com muita franqueza, cara, de verdade não. Eu não sinto essa necessidade de ter um recurso específico. Na escola onde eu trabalho, eu lido naturalmente com os alunos. Alguém pode dizer, mas lá são todas pessoas com deficiência, né? Mas, enfim, a gente ministra formações também para professores da rede, né? E, não, sinceramente, cara, me sinto muito tranquilo com o que eu faço, com muita condição de fazer o que eu faço, sem a necessidade de algo extra, né? Muito específico, a não ser as ferramentas que a gente já utiliza mesmo, né? No dia a dia. Por exemplo, usar o quê? Computador? Todo professor usa, né? Sim, sim. Eu já comentei isso em outros lugares, que, por exemplo, eu sou de uma época que eu já vivi muito mais que você, 30 anos, mais de 30 anos que você. Uhum. Quando eu nasci, você já... Quer dizer, quando ao contrário, quando eu nasci, você não era nem projeto. Não, não. Então, eu sou de uma época que o pessoal questionava. Professor cego, fora de instituições como Benjamin Constant, São Rafael e tal, é muito difícil. Quer dizer, tanto até os cegos achavam muito difícil. Uhum. Por quê? Por exemplo, as perguntas recorrentes eram: e o quadro negro? Como é que você vai fazer? Sim. Como é que você vai controlar a sua turma? Como é que você vai
com a questão das colas. Ou seja, tudo questões que te colocavam que pareciam impeditivas do seu trabalho como mestre fora da proteção institucionalizada. Entendeu? Eu sou desse tempo ainda. É quando os cegos começam a, digamos assim, inicialmente no estado do Rio, eles eram contratados para serem professores itinerantes. Né? Que é a questão do professor itinerante. É aquele professor que ia de escola em escola para dar apoio a quem era cego, porque não havia, como tem hoje, muitas salas de recurso. Uhum. Isso é isso que nós vamos discutir em educação especial. Sim, né? sim. Então, os professores iam para dar esse tipo de apoio, para copiar braille, para uma série de questões, né, que o professor itinerante fazia. Quer dizer, até colocarem cego em sala de aula comum foi um pouco difícil, entendeu? Foi um pouco difícil. Eu preciso deixar claro para todo mundo, mas isso aí não é absolutamente nenhuma inibição. Eu não uso o termo deficiente visual. Eu me recuso a usar. Mas você pode usar à vontade, eu não tenho problema com isso, não. Tá? Aqui não, aqui eu não tenho, não. Se for num debate, eu tenho. Aqui pode ficar tranquilo, entendeu? Mas eu não uso de jeito nenhum o termo deficiente visual. Não uso mesmo. Quer dizer, a não ser que você seja deficiente visual, claro. Tem gente que é. Sim, claro. Tem gente que é. E aí, não, essa pessoa não é cega, é deficiente visual. Mas isso aí, eu volto a dizer, eu não estou debatendo, tá? Você usa o termo que você quiser. Há outras coisas que eu também não uso, tá? Então, eu estou contando essa história para dizer que até chegar onde você está, né, isso não aconteceu de repente. Sim, claro. Né? Isso não aconteceu de repente, isso foi acontecendo, como todas as coisas vão acontecendo. Né? Hoje em dia, eu não vou dizer que ainda não se diga isso, mas já é mais fácil de você contestar, de você conseguir ser professor, né? E outras profissões que nós fomos vencendo e atuando. Digamos assim, também não é dizer que todo cego foi bom professor, foi bom não sei o quê, mas não. Nós fomos o que todo mundo foi, bom e ruim. Né? Bom e ruim. No caso seu, você dá aula, você já disse em Angra, você já andou para tudo quanto é não sei o quê. Você usa bengala, não é isso? Para andar. Sim, sim. Uso. E você nunca pensou em ter um cão guia? Tá, então, Maurício, vamos lá. Primeiro, eu quero só falar em relação a deficiente visual, né? Eu também uma Não, terminologia. fique à vontade, fique à Tá, vontade. é uma terminologia que eu também evito utilizar. Eu acho que contempla um pouquinho mais essa questão da pessoa com deficiência, que você valoriza a pessoa, isso é um entendimento que eu tenho, né? Mas gostaria muito, em algum momento depois a gente conversar sobre. Fica aqui o convite para o tema, né? Eu uso com muita tranquilidade também a palavra cego e até costumo brincar aqui, né? Se você botar numa placa de trânsito travessia de pessoa com deficiência visual, o sujeito até ler isso, ele já atropelou uns 3 cegos pelo caminho, né? Bota cego lá e é isso. Eu acho muito mais prático. Vamos lá. Em relação ao cão guia, cara, aí é algo bem particular aqui, tá? Primeiro, eu não gosto do contato com o animal. E aí não é só o cachorro, é o gato, eu acho que dá até para ter, mas ele lá no cantinho dele e eu no meu. Né? Até hoje, graças a Deus, eu consegui convencer os meus filhos com a ideia de que a gente não tinha muito espaço, de que não era legal e tudo, e a gente nunca teve em casa. Já começa por aí, tá? Mas digamos que, não, o cão-guia, ele te atende em todas as suas necessidades, resolve todos os seus problemas, aí, ainda assim, eu não teria. Porque
além dessas minhas questões, né, todas, eu vejo, e as pessoas que eu conheço, né, e aí aqui eu não estou fazendo juízo de valor, é apenas o que eu penso, tá? Porque isso às vezes as pessoas interpretam mal, né? Você está dizendo mal do outro, que o outro usa, que não faz e tal, enfim. Particularmente, eu sempre vi, e é a minha realidade, as pessoas que têm autonomia, que se locomovem com total independência, vão para lá, vêm para cá, e, claro, precisam lá das ajudas, né? Claro, em situações específicas, elas fazem isso muito bem com a bengala, né? E as pessoas que fazem isso com o cão, ou as pessoas que eu vi fazer ter essa autonomia toda com o cão, também utilizavam a bengala, né? Com autonomia. Então, a minha visão é que o cão é algo que pode, em algum momento, ajudar, que auxilia lá em determinadas situações bem específicas, mas sem a bengala, eu não vejo, aí, enquanto Rafael, né, a utilização prática do animal nessa situação. Além de uma outra situação, que aí é uma situação de muito debate, já participei de muitas conversas, né? Às vezes até bem acaloradas em relação a isso, mesmo não querendo ter um cão perto de mim, né? Eu entendo que você tem ali um animal que fica à sua disposição, ele deixa de ter a sua essência natural de cão para passar a ser aquele animal que vai trabalhar para você, né? E não vai resolver os seus problemas de maneira diferente do que a bengala resolveria. Então, cara, eu, enquanto pessoa cega, né, enquanto pessoa que se locomove, que vai para aqui, para ali, eu penso que a bengala seja a melhor ferramenta. Você já andou sem bengala? Inclusive eu me locomovo assim em alguns locais, claro, bem conhecidos, às vezes até aqui próximo de casa, em alguns lugares bem específicos, né? E já tive a necessidade de fazer isso, ou por perder a bengala, ou por quebrar, mas assim, aí foi situação bem específica, né? Já vivi sim essa experiência. Mas de verdade, essas experiências foram bem complicadas para mim, em locais desconhecidos, local que a gente conhece, que você domina ali, que você sabe a distância de tudo, né? Dá para fazer tranquilo, mas em situações assim diferentes, eu coloco como bem complicado fazer. Por exemplo, você está andando e sua bengala quebrou. Você sabe que a bengala quebra, Sim, principalmente porque alguém pisa, o elástico arrebenta. Já te aconteceu isso? Já aconteceu sim. E aí foi nesses momentos que eu me senti totalmente inseguro. Uhum. Mas resolveu, de qualquer maneira. Resolvi o que dava para resolver ali. Algumas vezes aparece alguém, ou me lembro de uma vez que aconteceu, mas aí era bem de noite, assim, estava bem deserto, e aí você vai dando teu jeito ali, tu vai, né, se guiando pela parede, por alguma coisa que você tem ali próximo, enfim, coisa que num local de muito movimento você não consegue fazer. Resolvi a situação de alguma forma. Mas é complicado, né? Muito complicado. Eu não gostaria de viver isso, não. Porque essa questão, por exemplo, a bengala quebra e o cão fica doente, né? Quer dizer, alguém pode dizer, está vendo? Com o cão não acontece, não. Com o cão, a possibilidade de acontecer também é grande. Aconteceu muita coisa, inclusive. Claro. Né? Aconteceu, quer dizer, não estou querendo defender a bengala nem o cão. Estou só dizendo que essas vicissitudes podem nos acontecer. Claro, Né? claro. Ninguém está livre, né, do imprevisto. Não estamos, não. Você já teve vontade de dirigir? Maurício, então, isso é uma coisa muito legal, eu gosto muito de falar disso. Eu tenho algumas paixões na minha vida, sabe? Que eu, na verdade, Você falou de uma que era o futebol. Sim. O futebol você talvez queria seja mesmo jogar pelo Flamengo. Isso é uma coisa. De vez em quando eu jogo. De vez em quando eu jogo isso.
pelo Flamengo para jogar contra o Fluminense. Ia ser muito interessante você De vez em a quando eu jogo. participação no campo. De vez em quando eu jogo em sonho, cara. Em sonho isso acontece É. às vezes. E outra coisa que me acontece muito em sonho, cara, é viver uma outra grande paixão, que é a moto. O meu guiar se refere à moto. Eu até brinco com as pessoas que se eu pudesse realizar, é um desejo que eu teria, assim, né? A possibilidade de pilotar. Inclusive, até já vivi essa experiência, uma coisa meio surreal, assim, depois a gente pode até contar, né? Claro, já andei muito na carona, muito... Sou louco, toda oportunidade que eu tenho de estar em cima de uma moto, eu procuro fazer isso. Não abro mão dessa possibilidade. Gosto muito mesmo. Então, assim, se eu tivesse a possibilidade, era para guiar, sim, mas moto. É um desejo que eu teria. Que eu tenho, na verdade, eu não teria, mas tenho. Aham. E, quer dizer, então, paixões suas, né, jogar futebol, porque como cego você pode jogar, né? Sim. E uma pergunta que eu acho que eu não fiz ainda a nenhum cego, não. Essa questão do sonho. Você nunca enxergou, né? Uhum. Nunca. Você, Nunca, pelo menos, diz. Nunca enxergou, eu também não. Como é que você sonha? Você já se sentiu vendo o sonho? Não, nunca, Maurício. Os meus sonhos, eles são todos como é o meu dia a dia. É toque, é som. Inclusive, até a gente gravou aqui para o canal da associação que a gente estava, né, tentando criar aqui em Volta Redonda. Isso foi um tema bem assim conversado e as pessoas se interessaram muito por ele. Quando a gente falou do sonho, né? E o meu sonho, cara, por exemplo, eu sonho que eu estou pilotando moto. E eu sou o piloto da moto, realmente. Tá? E Sei. eu ando por lugares que eu conheço e por lugares que eu não conheço, porém sem enxergar. Eu ouço o barulho dos carros, eu desvio lá dos carros, eu ultrapasso caminhões, eu subo viadutos, eu faço um carnaval, cara, no meu sonho. Mas tudo Mas como você, sem enxergar. você, você não sabe como é que é enxergar, né? Não sei, não tenho ideia. Se você E não até sabe uma como é, sim, como é que você vai sonhar? e até uma coisa muito engraçada, cara. Às vezes eu dou carona, já aconteceu de eu dar carona para as pessoas na moto, e assim, eu passo pelos lugares e é como eu sei que a pessoa está lá, ou porque a pessoa fala, ou de alguma forma, né? Essa pessoa Uhum. se apresenta para mim, eu paro a moto, a pessoa sobe e eu vou embora, sigo o meu caminho, sabe? É uma coisa. E aí eu acordo bem feliz, né, quando isso acontece, porque Ah, pelo menos em sonho a gente vive, né? é. Tudo bem, né? Sonhar, tudo bem, né? O problema é você fazer isso na realidade. Deixa eu pegar uma moto aqui, vamos ver como é que fica. Né? Eu conheci cegos, rapaz, que o sonho da vida dele era dirigir caminhão. Olha aí. Você imagina, né? Uma, uma vontade dessa. Eu confesso a você que eu nunca tive essas vontades, não. Nem de dirigir moto, nem, né, de forma alguma. Né? É porque é, essa questão do sonho, né, é muito recorrente. Né? As pessoas já, já me perguntaram a todos os céus como é que você sonha, né? Como é que Sim, é essa sua, né, essa sua você enxerga, você não sei o quê, uma série de coisas, né? sim. Agora, mas isso aí é muito comum. No caso, por exemplo, então de você querer dirigir, você já deixou entrever mais ou menos a sua resposta, mas vamos ser mais direto. Você pensa em enxergar? Vamos supor assim, o médico Nagaki Yashakuki está curando o cego. Curando mesmo. Ele chega lá, você entra lá e você sai de lá enxergando. Você iria? Com toda franqueza, Maurício, não, não iria. Não iria porque por coisas até que a gente já falou aqui, né? Eu não sei como é que é isso. Eu estou com 45 anos de idade, eu entendo que eu teria que reformular minha vida toda. Claro que às vezes, em alguns momentos da vida da gente, a gente fica tão indignado com algumas coisas, né? Há pouco tempo eu cheguei num ponto de ônibus, e aí várias pessoas lá, um ponto muito cheio e tudo, e aí eu me aproximei, tinham dois sujeitos conversando, eu falei, bom, vou esperar dar uma pausa, que para esses aqui eu
peço, né? Vai dar para falar legal com eles aqui para pedir para ver o ônibus. E quando deu aquela pausa, cara, eu falei, meu amigo, no meio do amigo lá, passando eu ia pedir por favor, né? O sujeito bateu a mão nos bolsos lá, rapaz, disse, rapaz, você me desculpa, mas hoje eu não tenho nem uma moeda aqui. Pior que fez barulho de moeda no bolso do sujeito, cara. Ele não queria era me dar o bendito dinheiro, mas tudo bem. Que você não estava pedindo, né? E eu não estava pedindo, cara. Eu ia pedir para ele ver o letreiro do ônibus. E aí, cara, nesses momentos, é como se o chão se abrisse, sabe? Claro que não deve ter ficado, mas para mim, o ponto de ônibus ficou em silêncio, cara. Todo mundo prestando atenção no que estava acontecendo. E aí, cara, nesse momento, o que aconteceu? Chegou um sujeito lá, o doceiro, que fica ali perto do ponto. Ele falou, Rafael, Santa Cruz está vindo ali, vamos embora, o seu ônibus chegou. E aí eu entrei no ônibus, sentei e falei, meu Deus, eu não acredito que eu vivi isso. Né? Nesses momentos, Maurício, dá aquela sensaçãozinha assim, pô, se eu conhecer lá o japonês médico que está curando cego, eu vou lá. Né? Eu vou, mas hoje eu vou. E depois você fala, não, a minha realidade aqui, eu vivo tanta coisa, eu já estou tão adaptado a esse meu mundo. E aí você faz piada disso, você conta isso nas suas rodas de amigo. Né? Então, de verdade, Maurício, não iria não, cara. Então, não iria não. Quer dizer, é uma coisa recorrente, né? Por que o camarada, quando você se aproxima e vai pedir para o homem, ele pensa que você está pedindo dinheiro? Isso não é gratuito, né? Quer dizer, é uma imagem que se tem a nosso respeito de pedinte, né? Sim. É uma coisa antiga, né? Sim. Cego pedir esmola parece que é comum. É muito, e fica, né? Certa vez eu estava em São Paulo também com dois colegas também cegos, e a gente com muita dificuldade para atravessar lá um sinal muito movimentado e tudo, né? Enfim. E aí se aproximou alguém e falou, eu vou ajudar vocês. Eu falei, bom, beleza. O sujeito tirou 3 pontinhos de moeda do bolso, essa aqui é para você, essa aqui é para você, essa outra você leva para você. E foi embora, deixou a gente ali com aquele bolinho de moeda na mão e sem ajudar a gente a atravessar. Olha, ajuda. Aí um dos nossos colegas falou, cara, vamos ver se a gente oferece um dinheiro para alguém atravessar a gente aqui. Pois é. Quer dizer, a gente tem essa carga. Eu costumo dizer, não está escrito na sua testa que você é professor, que você é, sei lá, qualquer coisa, né? O que o pessoal olha para você é o ceguinho. É cego, pronto, né? É isso. Né? E vem a imagem do pedinte. Eu tinha uma amiga que ela disse que uma vez pediu uma pessoa para parar um táxi. A pessoa resolveu trocar a consoante, entendeu? Como pagar. Meu Deus! Bom, quer dizer, até aqui tudo bem, está muito próximo, né? Entendeu? Mas ela foi levada a pensar que a minha amiga estava pedindo para pagar o táxi para ela, quer dizer. Isso é uma coisa muito, muito, muito recorrente. E é muito recorrente ainda hoje, né? Muito. E nas coisas mais básicas, né, Maurício? Nas coisas mais básicas que a gente faz, como pegar um aplicativo, por exemplo, o sujeito fica espantado, mas como que eu vou... Eu quando estou sozinho, né, normalmente peço moto, e aí quando os caras chegam, mas é você que vai? Foi você que me chamou mesmo? Foi você? É você mesmo que vai? Eu falei, sou eu, meu amigo. Mas como é que vai ser e tal? A pergunta seria, não, se você trocasse comigo e me desse para dirigir, a gente podia fazer essa pergunta. Mas quem vai dirigir é você, não sou eu? Problema nenhum, né, Maurício? Quer dizer, se eu fosse dirigir, sim, aí eu acho que até eu ia te perguntar. Mas, no caso, né? Porque hoje em dia o uso da mototáxi está muito, muito difundido. Né? Muito. E muitos estão utilizando. Eu nunca utilizei, tá? Mas eu nunca utilizei também por circunstância, não é nada. Sim, né? sim. Não é nada nem contra nem a favor. Né? E por isso eu nunca recebi essa. É você que vai, eu nunca. Certa vez. Essa não, essa aí, outras. Certa vez, inclusive, Maurício, eu pedi, né? E aí estava num lugar assim um pouco deserto e tudo. E aí eu ouvi que parou uma moto assim um pouco antes de onde eu estava. Eu falei, meu Deus, mas não deve ser. E está lá no aplicativo. Sua condução chegou e tal. Eu estou
Falei, meu Deus, eu vou me encaminhar até lá, né? Vai que o cara parou lá e tudo. E quando eu fui chegando, cara, o sujeito ligou a moto e foi indo em direção oposta, sabe? Eu falei, meu amigo, por favor. Aí foi um dos que disse, mas é você que vai? Eu falei, cara, eu sou o Rafael, fui eu que pedi o aplicativo. Mas como é que eu vou te levar? Eu falei, cara, eu vou botar o capacete, vou sentar na garupa, você vai me levar embora, pô, eu preciso ir. E aí depois ele acabou pedindo desculpas e tal, disse que nunca tinha vivido essa experiência, ficou muito admirado. Aí vem aquela coisa, né, você faz isso, porque aí, né, o cara já começa a achar que você é um ser de outro mundo, né? É o máximo. Isso é o máximo. Aí vai para o outro lado. Né? Sim. Aí costuma ir para o outro lado, aí é complicado também, quer dizer, é tão complicado quanto, né? Sim, nem lá nem cá, né? Sou um ser humano normal, um cidadão como qualquer outro. Né? Supõe-se, né? Entendeu? Uhum. Já me perguntaram, olha, coisas assim, vem cá, me diga aqui uma coisa, na hora daquela trepada, não sei o quê, como é que você faz? Eu digo, o mesmo que você apaga a luz? É a mesma resposta que eu dou. Como é? Você apaga a luz? Poxa. São questões que surgem, né, Maurício? Não tem jeito. São. Como é que você... Uma vez, isso eu ainda era criança, mas uma vizinha achou muito estranho que eu pegava o garfo e não errava a boca. Sim. E ela me perguntou, engraçado, você pega o garfo e não erra a boca, como é que você faz? Eu disse, eu uso o espelho. Boa! Ela não gostou muito da resposta, não, tá? Poxa. Muito boa, muito boa. E a gente é forçado, né, Maurício? E isso, assim, tem um problema muito sério nisso, né? Porque nem sempre você está de bom humor, né? Nem sempre você Não, a gente nunca faz isso. Dificilmente, né? Eu só fiz isso quando eu devia não estar bem, né? Não tirei até, de boa. Tem duas recentes aqui, cara, que aconteceram comigo e foi nessa coisa do transporte coletivo. Uma tem um pouquinho mais de tempo aí, outra foi agora, há poucos dias. Eu estava no ponto de ônibus, e aí o ônibus demorando pra caramba, e tinha muita gente para pegar. Eu falei, bom, mas. Aí até vi o aplicativo, mas enfim, vou esperar o ônibus. Enfim, continuei lá. Daqui a pouco o ônibus veio, cara, e aí foi todo mundo, né? Sabia que era, e eu fui junto, com aquela nuvem de pessoas. Fiquei lá pelo meio da fila. Quando eu botei o pé, cara, para entrar no ônibus, surge uma voz lá de dentro. Ô, Ceguinho, espera aí que tá vindo outro atrás aí, tá vazio. Cara, isso me deu um nó na garganta tão grande, porque eu já estava ali há mais de horas esperando aquele bendito ônibus. E já tinha entrado um monte de gente. Né? Aquele era o meu momento de entrar. A única resposta que veio, não estava muito afim, a única resposta que veio para mim foi, meu amigo, então você desce e vai nele, porque eu vou nesse aqui, cara. E aí... Eu me assustei com a resposta que eu dei, todo mundo começou a rir, foi aquela, o seguinte, falou, não sei o que e tal. Eu entrei no ônibus e, poxa, eu só queria te ajudar. Eu falei, poxa, eu sei, claro. Mas eu tô lá, beleza, outra vez, essa agora é mais recente, que eu vou contar agora. Estava eu lá, no ponto, esperando e tudo, parou lá um ônibus, eu fui entrar, e veio uma senhora, uma moça atrás, que ia entrar no mesmo ônibus, ela falou alguma coisa que eu não entendi o que era. Eu virei para ouvir, cara, ela posicionou o rosto exatamente em frente ao meu, como se eu fosse fazer leitura labial, sabe? E falou bem alto e bem pausado mesmo. Você não pode pegar esse ônibus, ele está muito cheio. Eu falei, mas eu vou pegar sim. Entrei no ônibus e foi embora. E todo mundo ria, todo mundo curtia com aquela situação. Então, Maurício, a gente é obrigado a viver com essa situação, a conviver com essas situações, né? Estando afim ou não, estando de bom humor ou não tem jeito. Não, eu já dei respostas para todo mundo rindo, já dei respostas que não era para rir, não. Eu me lembrei de uma que eu não posso contar aqui, mas eu te conto. Depois em off você me conta. Em off eu te conto. Para concluir, eu não posso contar a história, mas o camarada me disse assim,
você é muito atrevido. Eu disse, não, senhor, eu sou folgado mesmo. Fiquei curioso, eu acho que todo mundo vai ficar também, Maurício. Mas eu não posso contar aqui não, senão o YouTube pode me derrubar. Pode. Essa não dá. Essa, infelizmente, eu não posso contar aqui, entendeu? Mas eu conto, não tem problema nenhum, não. Entendeu? Teve... Ih, rapaz, eu mal-humorado, às vezes, eu faço umas coisas meio estranhas. Essa também não posso contar. Que eu trabalhei ali... você conhece o Rio. Eu trabalhei ali na Central do Brasil. Sim. Tá? Para você ter ideia, eu tive uma bengala. O pessoal... Eu sempre andei contra fluxo. Uhum. Tá? Contra fluxo. Eu pegava o metrô na Seis Penha para ir para a Central do Brasil e o pessoal pegava o metrô para ir para sentido contrário. Sim, sim. Então, eu já tinha dificuldade para descer na Central do Brasil, porque o pessoal não respeita. Vê aquela galera querendo entrar no metrô. É um negócio... E o que eu fazia? Eu ia para a porta, ficava na porta, quando o metrô abria, eu literalmente jogava o meu corpo para frente. Uhum. Abria aquele clarão, né? Porque quem é que ia me segurar? Uhum. Aí eu me lembro que uma vez eu estava com uma colega minha de trabalho e ela disse para mim, rapaz, eu estou grávida, como é que eu vou conseguir sair? Eu disse, muito fácil. Fique atrás de mim que você sai. Não deu outra. Ela ficou atrás de mim, eu pulei, abriu o clarão, ela saiu comigo. Ela veio junto. Você entende? Quer dizer, tem essas coisas. E aí quando eu ia pegar o metrô, o pessoal estava saindo do metrô para pegar o trem. Uhum. Ia correndo. E quebraram minha bengala várias vezes. Aí eu arrumei uma bengala. Não é? Rapaz, aquilo ali era um cano de alumínio, cano grosso. Entendeu? Ele tinha um guidão de bicicleta para segurar e eu botava uma borracha na ponta. Uhum. Entendeu? Mas ele era um cano inteiriço. Bicho, não é brincadeira, não. Eu dava tombo nas pessoas, porque o pessoal não vê, né? Não vê para onde está andando. Eu ia com a bengala, a pessoa tropeçava e caía mesmo. E caía. E eu ia embora, não estou nem aí. E seguir em frente, né, Maurício? Segui em frente. E a bengala não sofria nada, porque ela era um cano inteiriço mesmo. Para encarar a Central do Brasil, bicho, tinha que ser cano inteiriço. Eu me lembro, você falando de Central, eu me lembrei quando eu estava começando, né, a frequentar o Rio, essa coisa toda, não estava acostumado com o metrô. As primeiras vezes ali, eu não ia descer na Central, eu ia passar direto. E só que parou na Central e foi aquela nuvem, né? Todo mundo correndo, aquela empurra daqui, empurra dali. Daqui a pouco eu só ouvi, cara, o barulho da porta se fechando e o metrô foi embora, o trem foi embora. Eu falei, caramba, fiquei parado lá, igual sei lá, um dois de pau do lado de fora, e veio alguém, meu amigo, você tá precisando de ajuda? Eu falei, eu precisava estar dentro desse metrô que saiu aí, eu não tinha que ter descido. Ah, mas por que você desceu? Eu falei, me jogaram aqui fora, eu vim parar aqui sem querer. Se você não tomasse cuidado, a pessoa te jogava. Jogava. E aí eu queria, não tava. Aí o sujeito falou para mim, cara, se você não agarrar naqueles ferros lá, você vai vir para cá toda vez, não tem jeito. Eu falei, assim que funciona? Deixa comigo. Meu amigo, eu agarrava naquilo lá, eu falava, quero ver alguém me tirar daqui, só se tirar com isso aqui. Não tinha que fazer isso mesmo, senão o pessoal te levava mesmo. Entendeu? É verdade. Muito e você não corria risco, aquela plataforma é aberta. Sim, né? sim. Dos dois lados, você tinha o metrô indo e vindo. Pô, se você não tomasse cuidado, eles te jogavam do outro lado. Cuidado, era sério mesmo. Era mais ou menos isso. É verdade. Eu passei isso há muito tempo da minha vida, para você ter ideia, muito tempo mesmo, que eu trabalhei lá, entendeu? Era complicado aquilo lá, entendeu? É muito difícil, realmente. Tinha que ser artista para levar esse barco. É verdade. Já que a gente está discutindo locomoção, eu não sei como é que é em Volta Redonda, mas o que você acha dessas calçadas táteis, que eles chamam aqui? Você tem os guias na calçada, essas coisas. Você andou pelo Rio, você deve conhecer. Sim, sim. Aqui em Volta Redonda, alguns lugares tem também. Também tem. Tem. Eu acho, Maurício, assim, se bem feitas, né, se bem direcionadas,
se feitas realmente com material que devem ser feitas, né? E nos locais onde precisam ser feitas, porque hoje o pessoal perdeu um pouco a mão dessa questão, né? Fala assim acessibilidade, e aí o cara bota lá aquele piso de qualquer jeito, em qualquer lugar. Isso aí acaba se estendendo a outras possibilidades também, como, por exemplo, sinal sonoro, né? Os caras colocam sem saber como tem que colocar, enfim. O grande nó que eu vejo, e aí me atendo à sua pergunta, né, em relação ao piso podotagem, eu penso que, se bem utilizado, que se bem feito, se bem produzido, realmente com a aprovação do usuário, né, da pessoa que realmente vai utilizar aquilo ali. Eu já, por exemplo, me deparei, não, isso não foi aqui em Volta Redonda, mas em Angra, com um piso podotátil colocado na entrada de uma agência bancária que me conduzia de cara para o vidro da agência. Não era nem na porta, era no vidro da entrada da agência. Então, assim, dessa forma, zero de utilização, né? E aí eu entrei e falei, meu amigo, não, a porta não é aí. Eu falei, mas o piso está conduzindo para cá, como é que eu vou fazer? Não, mas colocaram errado e vão modificar. Eu falei, enquanto isso, como é que eu faço? Eu fico aqui esperando vocês tirar o vidro para poder entrar? Como é que funciona? Aí é aqueles dias que você está meio de mau humor, né? Ele, não, meu senhor, fica tranquilo, eu vou te ajudar a entrar. Tem essas questões. É uma história que eu gosto muito de contar. Aqui eu morava eles levaram um tempão para fazer aquela calçada cidadã deles, eles chamavam de calçada cidadã. Uhum. Então, era só um quarteirão, de uma esquina a outra. Sim. Tá? A minha casa não ficava na esquina. Tá? Uhum. Aí eu me lembro, uma vez, que eu estava andando fora da calçada cidadã. Veio um camarada, você sabe que cego não sabe das coisas mesmo, né? Sim. O camarada disse, olha, o lugar para você andar não é aqui. Eu disse para ele, sim, tudo bem. Olha, deixa eu te dizer, eu tenho um amigo que tem um bar ali na esquina, do outro lado da rua. Se eu seguir direto, eu vou entrar no bar dele, mas eu não estou querendo entrar no bar dele agora. Eu quero entrar na minha casa, que o piso não indica. Como é... Você está entendendo? Quer dizer, se eu seguisse o piso, eu não ia chegar na minha casa, eu ia chegar no bar do meu amigo. Uhum. Entendeu? Com certeza. Que, aliás, naquela hora não estava nem aberto. Sim. Entendeu? Mas tudo bem, né? Tem essas coisas, ainda tem isso. Você mesmo não sabe. Você não sabe. Você não sabe onde. Você não sabe muitas vezes nem onde você está, né, Maurício? Certa vez, aqui em Volta Redonda, eu estava na rodoviária, chegando na rodoviária para ir trabalhar, e aí a gente percebe, né, essas coisas que a gente tem. Eu percebi que tinha um sujeito andando muito assim ao meu lado, sabe? Eu imaginei, eu falei, cara, esse camarada está prestando atenção no que eu estou fazendo. E aí eu resolvi dar uma meia parada para ver se ele seguia em frente. Ele parou junto. Eu falei, então é comigo mesmo. Daqui a pouco, quando eu precisei atravessar de uma plataforma para outra, ele falou, deixa eu te fazer uma pergunta, você sabe onde você está? Eu falei, oi, como assim? Onde eu estou? Ele porque você está andando aí e tal, com muita naturalidade, mas eu fiquei curioso se você sabe realmente onde você está. Eu fiquei com muita vontade de falar que eu estava no shopping, sabe, Maurício? Mas eu não tinha tempo para isso. Eu falei, meu amigo, eu estou aqui na rodoviária, vou atravessar para outra plataforma, vou pegar o ônibus e tal, que vai sair agora, e eu estou até com um pouco de pressa. É impossível que você não enxergue, eu não posso acreditar. Isso não é possível que você não enxergue. Você enxerga, porque se você não enxergasse, você não saberia onde você está. Eu falei, meu amigo, você vai me desculpar, mas agora eu não vou poder te explicar isso. Mas eu posso te falar que eu sei, tanto eu não enxergo e sei muito bem onde eu estou. E aí, Maurício, eu atravessei a plataforma, segui lá o meu caminho, ele ficou falando para as pessoas, olha lá, eu duvido que ele enxergue. Ele disse, olha lá, ele está entrando no ônibus, eu ouvindo tudo que ele estava falando. Ficou narrando a sua é impossível que ele... E aí, cara, eu não tive como controlar, eu comecei a rir. Aí o motorista já conhecido, né, trajeto todo dia, todo... Contei a história para ele, falou, Rafael, pior que ele ficou lá te monitorando o tempo todo mesmo, olhando para você, apontando para você. Não, essas coisas são impressionantes. Eu me lembro uma vez, um camarada estava dentro do ônibus, né? E ele
ele perguntou assim, ele se virou para o passageiro do lado, perguntou, vem cá, você pode me explicar onde é que eu estou? Aí o passageiro disse, no ônibus. Não, não, eu estou querendo te perguntar em que altura, mais ou menos, eu estou. Eu disse, olha, medindo assim pelo pneu do ônibus, acho que você está a 1,5 m de altura. Aí, só dá essas respostas do cara. O cara já começou a ficar invocado, né? Tipo, aí o cara riu e disse, eu sei que você vai descer na biblioteca, pode ficar tranquilo que eu te aviso. Ô, Maurício, e a gente fica contrapartida, né? Contrapartida. E a gente fica vacinado nessas coisas, né, cara? Há um tempo eu estava no ônibus também, e esse ônibus meio vazio, né? Era à noite, tudo. E aí eu percebi que tinham duas mulheres, não, mas eu não sei onde é o ponto, vai passar, tem que pedir para o motorista, e elas não iam lá falar com o motorista. E eu sabia o local que elas estavam querendo descer, sabe onde era. Era um ponto antes, 2 pontos antes do meu, sei lá, enfim. Aí fiquei naquela coisa, meu Deus, eu falo, não falo, elas vão acreditar, vou viver mais uma situação dessas que a gente vive aí no dia a dia, né? E elas não iam lá falar com o motorista, cara. Aí eu resolvi me intrometer lá na conversa. Falei, ó, eu não sei se vocês vão acreditar em mim, mas o ponto que vocês vão descer é o próximo. Aí fez aquele silêncio, cara, e o silêncio pra gente, às vezes, na maioria das vezes, é cruel, né? A gente não sabe não sabe o que está acontecendo. Se estão olhando, se não estão, se estão acreditando, se não estão. Aí o ônibus, eu ouvi o barulho do sinal, também não sabia se eram elas que tinham dado sinal ou não para descer. E passaram por mim, aqui da frente não falou nada, de trás, moço, muito obrigado. Falei, tudo bom. Pelo menos acreditaram em mim, desceram um ponto. Dessa vez acreditar. Eu já tive essas situações pra caramba, nossa, eu vou te contar essa. Eu já tive gente que acreditou e que não acreditou, né? Sim, acontece. A pessoa te fala, não, você não, né? A pergunta, depois vê que você não enxerga, não, você não sabe, não. E vai perguntando Quem andou na rua muito, como eu já andei, eu já ouvi tudo isso e mais um pouco. Né? Sim. Eu tive um caso, uma vez, um colega minha de trabalho que me encontrou no ponto do ônibus. Aí ela disse assim, cara, eu estou querendo ir para o lugar tal, número tal dessa rua tal. Eu disse, então vamos fazer uma coisa. Você entra no ônibus comigo, que é exatamente o ponto que eu vou descer. Ela já me conhecia, confiou em mim, ué. Sim. Confiou, né? Confiou. E ela viu. Chegou no meu ponto, eu puxei o sinal do ônibus. Uhum. Quando eu sabia, eu não pedia. Quando eu sabia, eu não pedia. E ali eu sabia. Sim, a gente tem essa possibilidade, né, Maurício? Certa vez essa foi recente também. Eu saí daqui de manhã para trabalhar, indo para Angra, e aí peguei um ônibus com uma conhecida, né, uma pessoa bem conhecida, inclusive foi professora aqui na escola. Na época que eu era aluno, ela não foi minha professora, né, mas ela era professora na escola. E aí estava indo para Angra para resolver alguma questão e falou, eu preciso descer em tal ponto, não sei o que. Ela até perguntou lá para o motorista, eu falei, você vai descer no mesmo ponto que eu, a gente vai fazer até um certo ponto o mesmo trajeto, só que em determinado momento você vai por um caminho diferente do meu, mas aí eu te indico lá. E aí foi muito legal que a gente desceu, ela, né, acreditou em mim e tal, desceu lá também, e ela foi olhando no GPS. E foi vendo, o local é exatamente pelo caminho que você está passando. Então, assim, meio que foi confirmando, né, o que estava acontecendo claro. ali. Então, tem muito isso, né, Maurício? E a gente tem que passar por essas coisas, né, cara? Não tem jeito, não tem como fugir disso. Não tem, não. Não tem mesmo. A gente está sujeito a... E eu acho o seguinte, cara. Eu acho que a gente tem que aprender a conviver com isso, não é? E se alguém me disser, mas isso é discriminação. É claro que é. Sim. Mas você tem que saber relevar qual é a discriminação que você vai confrontar e qual é a que você vai deixar passar. É verdade. Porque se você confrontar todas, você vira neurótico, Sim. Você não vive. É tentar gastar energia com aquilo que realmente vale a pena, né? Tem coisa que não tem jeito. Certa vez, cara, eu estava sentado no banco ali do ônibus na frente, né? Na época que em Volta Redonda ainda
fazia o movimento contrário, né? Se entrava por trás e descia pela frente do ônibus, pela porta dianteira do ônibus. E aí tô sentado ali, com fone no ouvido e tudo. Eu era garoto, cara, nessa época. E aí senti um toque no meu ombro. Tirei, puxei o fone de lado, esperei, a pessoa não falou nada. Botei o fone de novo, segui minha vida. O segundo toque veio mais forte. Eu tirei o fone de novo e aí eu resolvi falar. Pois não, pode falar. E a pessoa não falou nada. Quer dizer, pô, ou é alguém brincando com a minha cara, ou realmente é alguma coisa. Vamos lá, botei meu fone de novo, o terceiro toque veio mais forte, quase uma pancada mesmo, assim, né? No ombro esquerdo. E aí eu tirei o fone e falei, ó, pode falar, eu estou ouvindo. Você não está vendo que eu sou uma senhora, eu preciso sentar, eu não posso viajar em pé? E fez lá um mini discurso, né? Eu, com muita tranquilidade, botei o fone de lado, fui levantando para realmente dar o lugar para ela, né? Ela olhou para mim e falou, não, você está pior do que eu, pode ficar sentado aí. Você é pior do que eu. Isso mesmo. Pior do que eu. E aí eu fiz o quê, amor? Eu não tinha o que fazer. Eu simplesmente sentei e fiquei quieto. Falei, vou fazer o quê? Daquela mesmo disse que eu estou pior do que ela, né? Bom, vai eu aqui, então. E eu quero ficar sentado, hora essa. Não é, pô? E coitada, cara, nesse dia não deram lugar para ela. Ela viajou em pé, mas enfim. Eu estava disposto a fazer, né? Ela não deixou. Bem feito, né? Bem feito. Tem um amigo que ele disse isso, que uma vez parou uma camarada do lado dele, ele se levantou para dar lugar, mas a tia dele disse, não, você é a tia que parou. Não, você é cego, você não pode dar lugar para ela. Ele ficou muito constrangido, jovem, né? Bem discriminado, né? Não, você não. Você não. Você não. E ele podia, porque, pô, ficar em pé. Né? Qual o problema? Eu me lembro, eu tinha mais ou menos a sua idade, estava no metrô, e alguém me ofereceu um lugar, e eu disse, não, muito obrigado, não precisa. Mas eu disse, vamos fazer uma coisa, daqui a 30 anos, você vai me oferecer um lugar e eu vou aceitar, porque com certeza eu vou precisar. E as pessoas encaram isso, né, Maurício? Aí voltando lá no início, quando a gente estava falando do direito, né, as pessoas encaram isso como se isso fosse uma lei, né? A pessoa cega entrou no ônibus, ela tem necessariamente que sentar. E eu vivo falando que não existe isso, né? A pessoa é capaz de dizer se ela pode. E assim, claro que eu entendo, né, que num ônibus muito cheio, numa condução muito cheia, no metrô, enfim, você em pé ali, talvez você não vai fazer o deslocamento devido, você vai acabar, de uma certa forma, atrapalhando a passagem de alguém. Claro que isso pode acontecer, né? A gente tem que ter essa clareza. Agora, qual o problema de ir em pé? Eu quero em pé, poxa. Eu tinha um amigo que ele disse que sempre ofereciam um lugar para cego. Aqueles ônibus que tinha aquele banco na frente, lugar único. Sim. Né? Aqui em Volta Redonda a gente chamava de Jesus está chamando. Aí aquele banquinho da frente era o que sempre ofereciam para a gente. Esse meu amigo chamou aquele banco de cativo. Caramba! O banco era o cativo. Esse banco é meu. É do cego. Essas coisas, né? Agora, vamos partir para outra questão. Sim. Audiodescrição. Você usa audiodescrição para assistir filme, essas coisas? Sim, Maurício, uso para filme. Eu sempre gostei muito de filme, né? Mesmo antes da audiodescrição. Sempre gostei muito de filme, enfim. Tudo que envolvesse, eu gosto muito de contos, né? De dramas, enfim. E quando surgiu a audiodescrição foi algo que me ajudou muito nesse sentido. Como eu sempre digo, eu acho que tudo tem que ter um limite, né? E às vezes as pessoas perdem um pouco o limite do até onde eu preciso realmente ir, né? Mas uma audiodescrição que realmente é feita dentro dos padrões, eu vou usar aqui o necessário, né? Mas o necessário é meio complicado, porque o que é necessário para mim, de repente, pode não ser para o outro. Mas, enfim, dentro daquilo que realmente atenda à necessidade daquela pessoa, eu acho que é bem legal, sim, né? Levando assim, em consideração alguns exageros que a gente vê por aí afora, eu acho que é algo
é uma ferramenta que eu utilizo e é uma das, vamos dizer assim, dos adventos que me atendem, cara, para algumas questões, sim. Você conhece o Cine Brasil? Conheço. Tá. Porque ali eles só colocam séries e filmes com audiodescrição. E tem muita coisa, né? Muita coisa. É coisa a dar com pau, né? Sim. Coisa, né? Tem bastante coisa mesmo. Uhum. Eu vou até repetir a página para quem quiser entrar, www.cinebrasil.net.br. Tá? Tem coisa demais lá. É um material muito Pode. bom, muito vasto lá. A gente se diverte É. bastante. Não, eu utilizo. E eu ainda utilizo um programa feito pelo Fabiano. Fabiano é daí de Volta Redonda, você conheceu ele? Fabiano Ferreira, É. amigo da gente aqui. Ali. Sim, ele foi meu contemporâneo, né, embora um pouco mais novo. Nós estudamos na mesma época na escola. Hoje ele retornou aqui para Volta Redonda, né? A gente até tempo que a gente não tem contato, mas enfim, ele trabalhou bastante tempo no Rio, né? E agora retornou, Aham. ele está por aqui na cidade. Ah, tá. Bom, ele gosta de fazer aplicativo para usuários do Osvox. Sim, Você é usuário do Osvox? sou usuário do Osvox, com muito orgulho, defendo o Osvox com unhas e dentes. Acho que ele Eu também. deveria. Inclusive, quero deixar aqui uma mensagem, Maurício, se você me permite, Permito tudo. usar esse espaço aqui, como todos os outros que eu tenho a possibilidade de falar disso. Tá? Eu sou fã de carteirinha do DOSVox, defendo, como eu falei, com unhas e dentes a utilização do DOSVox. Sou um usuário de informática, não sou, como eu falei até na semana passada, né, não sou um profundo conhecedor da matéria, mas uso para muita coisa, inclusive não só pessoal, mas profissional também. E vou te dizer aqui, cara, dizer para todos, né, claro, tiverem acesso a esse conteúdo. Eu só saio do DOSVox para usar NVDA, né, que é o que a gente tem hoje aí mais em evidência, quando o DOSVox não me atende. E aí é por isso que eu te pedi esse espaço, para que a gente possa, de algum modo, trabalhar mais no desenvolvimento do DOSVox. Acho que ele tem muito a dar ainda, muito a oferecer. Uhum. Eu sou fascinado pelo Edvox. Uso o Word? Sim. Mas se eu pudesse, usaria sempre o Edvox, CartaVox, enfim, todos os aplicativos ali. Para leitura, eu uso o Edvox direto. Sim, eu também. Para ler, para mim, é a melhor coisa que tem. Sim, Que eu sim. coloco as vozes que eu quero, entendeu? Eu Sim, uso eu também. bastante o Edvox. Eu uso aqui o DOSVox para muita coisa, cara. Os jogos Eu acessíveis também. também, não só os DOSVox, mas Uhum. jogos. Enfim, eu sou fascinado por esse universo, cara. Fascinado. Não, eu também. E como você, eu uso o DOSVox por opção, Também. porque eu sei usar as outras ferramentas, Sim. entendeu? E você falou do NVDA, eu uso mais o JAWS. Sim, sim. Mas eu tenho o NVDA aqui no meu computador, hoje mesmo eu não usei o NVDA, entendeu? Uhum. Quer dizer, eu posso usar qualquer um deles, eu não tenho problema nenhum. Sim, sim. Eu Mas também não. aquilo que o DOSVox diz que vai fazer para você, para mim, ele é o melhor. Agora, tem as limitações e você tem que sabê-las, né? Uhum. É É isso que verdade. eu acho Verdade, importante. verdade. Então, o Fabiano, ele criou para nós, porque o Cine Brasil, você conhece, não, Cinevox, você conhece o Cinevox dele? Cara, não, de verdade não. Já até alguns colegas já me falaram, mas eu não tive ainda o. Estou até Ah. anotando aqui para eu conhecer. Você entra lá no Cine Brasil Hum, e ele vai te dar a opção, lá embaixo, sim. de baixar o Cinevox, Legal. Legal. tá? Você vai com o tab que você vai achar aplicativos, aí você entra no aplicativo e baixa o Cinevox. Maravilha. Aí você vai poder usar com o DOSVox, que o Fabiano ele gosta de fazer aplicativo para o DOSVox. E faz bem, né? E faz bem. Não, ele faz muito bem. Ele faz muito bem. Uhum. Ele faz muito bem. Entendeu? Ele é confiável naquilo que ele faz. Sim, muito, Entendeu? muito, muito. Então, por exemplo,
Quer dizer, eu não sei se você usa o Cine Brasil, o Cine Brasil no celular, que você pode usar, né? Mas se você usar no computador, usar com o DocX é uma maravilha. Essas ferramentas é muito mais útil. Eu até já anotei aqui, com certeza. Quando a gente terminar esse nosso bate-papo, eu já vou experimentar Já aqui. vai lá. Com Vai lá. certeza. Não? Quer dizer que o Fabiano, eu soube que ele tinha voltado para a Volta Redonda. Legal isso. Ele se casou novamente, né? É o que eu soube, né, amor? Isso aqui a gente está fazendo. Assim, eu não tive É, contato com ele depois disso, mas eu soube que ele se casou e ele está por aqui na cidade. A gente não teve, eu não tive contato ainda direto com ele. Tomara que ele possa, quem sabe, ter acesso aí ao canal e a gente retomar esse nosso contato. É um cara que deslanchou aqui. Eu me lembro que eu fui para o Rio trabalhar e aí lá encontrei com ele, ele foi lá e foi construindo o espaço dele, eu voltei para cá, ele continuou, né, escrevendo lá a história dele, conduzindo lá a vida dele e tal, enfim, é um cara que é um exemplo aqui para a gente, com certeza. Um cara que eu tenho uma admiração muito grande por ele. Me ajudou muito aqui no início, né, porque ele enveredou para esse caminho da informática, né, e eu não tive, num primeiro momento, interesse, achava que isso não me pertencia, né? Não teria para a minha vida utilidade. E aí, quando eu resolvi, né, ter acesso a esse universo, ele foi o cara que guiou aí os meus primeiros passos, né? Nesse caminho aí. legal, legal. Você vai. Agora, você já foi, claro, a cinema com quem enxerga, para descrever para você, né? Sim, já. Bom, eu fiz isso muito. Uhum. E sou capaz de fazer ainda hoje, né? Sim, Sou sim. capaz. Aliás, a Sônia aqui, ela é cinéfila, ela adora filme. Uhum. Ela, falar de filme com ela é brincadeira. Ela conhece mesmo. Pô, que Eu legal. não. Eu uso. Agora, com essa quantidade de coisa para a descrição, eu estou assistindo mais coisa, entendeu? Uhum. Mas eu nunca assisti muito, não. Entendeu? Certo. Questão de opção, né? Uhum. Das opções que a gente tem, né? Mas agora, com a audiodescrição, eu acho que é muito. Por exemplo, o exemplo que eu dou para meus amigos, eu assisti aquele filme Central do Brasil, Certo. eu assisti sem audiodescrição e com audiodescrição, é uma diferença É. assustadora para nós. Sim, Entendeu? muito grande, Maurício, muito grande. É, E assim, eu vivi muito isso, como eu te falei, né? Eu sempre gostei muito de filmes. E nem sempre a gente tem alguém ali à disposição para estar junto, para a gente ficar naquela perguntinha: o que está é. acontecendo? O que é ali? O que foi? Para onde ele foi? O que ele fez e tal. E eu me lembro, você citou o Central do Brasil, né? Eu me lembro muito de um filme chamado Um Sonho de Liberdade, que é um filme lá da década de 90. É um filme muito legal, tem um enredo muito bacana. Só, cara, que do meio para o final dele, praticamente não tem fala. E Uhum. aí, eu peguei esse filme para ver, eu estava viajando, enfim, e a minha esposa, né, que tinha me indicado esse filme, que havia me indicado esse filme. Eu peguei para ver, cara, e me interessei muito pelo filme, é um enredo que eu gosto, né, enfim. E tô lá. Só que quando chegou daqui a pouco do meio para o filme, para o final, ninguém falava mais nada. Falei, Você poxa, não sabia como e tinha eu um tava amigo que sozinho. dizia. Não tinha, Eu, não- eu tava eu não sozinho, assisto porque eu não cara. sei se a pessoa caiu num abismo ou não. Eu não sei se o cara tinha dado um tiro em alguém ou se ele tinha soltado fogo de artifício, sabe? Então, assim, falei, meu Deus, e agora? Como é que eu vou fazer? Aí mandei, liguei pra ela, não sei, no dia, eu falei, olha só, você me indicou o filme é muito bom, só que é o seguinte, não, tem que assistir junto, porque de um determinado ponto pra frente ninguém fala nada. Ela não tinha prestado atenção nisso. Que a minha esposa enxerga, né? Sabe, nesse parênteses aí Claro. novamente. E aí, cara, depois a gente tendo acesso com audiodescrição é totalmente diferente do que você imagina, Não é? né? Quando É. eu descobri a audiodescrição, comecei a ver os filmes que eu tinha visto antes, mesmo com alguém falando ali algumas partes, né? Você vai vendo que Uhum. muita coisa se perde, cara, pelo caminho. Eu sou assim, É, a audiodescrição eu foi tenho uma que das grandes. reconhecer o seguinte: a Netflix está fazendo muito bem, a Globoplay também está fazendo muito bem a audiodescrição, né? Uhum. Eu estou achando isso muito legal.
Muito, muito. É um universo amplo aí que se abre para a gente, né? A gente que fala tanto aí em inclusão, né, Maurício, em acessibilidade, acho que deveria se falar mais nesse universo, porque é entretenimento, né, cara? Você falou de alguns exageros que, dentro da audiodescrição, você acha que há exagero, às vezes? Às vezes passa, eu sinto que passa um pouco do ponto, sabe, Maurício? Quando se tem muitas técnicas, muita aquela coisa de que tem que fazer daquela forma, e aí acaba ficando eu percebo que alguns materiais ficam com excesso de informação, sabe? Por exemplo. Eu não sei se eu consigo lembrar um exemplo aqui específico, mas eu vou pegar aqui uma outra situação para ilustrar um pouco isso. Vamos trazer aqui para o campo da autodescrição, né? Eu, às vezes, vejo que em algumas palestras aí, o sujeito perde ali quase 10 minutos falando de si, né? Escrevendo aí características que nem as pessoas que enxergam atentam para aquilo ali, sabe? Então, acho que a gente tem que ter um pouco de cuidado com essas coisas além, né? Às vezes estou andando com algumas pessoas na rua, né? A pessoa fica muito preocupada, vou dizer o que tem e tal, e começa a descrever tanto detalhe. E, assim, claro, quando eu tenho um grau de liberdade com a pessoa, parece que eu falo, olha só, você está me falando esse monte de coisa, eu não lembro nem o que você falou 2 minutos atrás. Então, não tem necessidade desse monte de informação. A gente até trazendo para o universo do esporte, né, que é um meio que a gente militou durante um tempo, eu lembro muito de uma fala de um professor, que o chamador, né, que é o sujeito que apoia ali o ataque das equipes de futebol de cegos, e assim como o goleiro e o treinador que está ali do lado de fora, eles precisam dar o máximo de informação falando o mínimo possível. E eu acho que a audiodescrição e até a autodescrição é muito isso, né? Você procurar dar o máximo de informação com o mínimo de fala possível. Por exemplo, as informações. Homem, mulher, negro, negra, vestido de verde. Isso você acha exagero ou te interessa esse tipo de informação? Se isso for relevante para o enredo, Maurício, eu acho interessante a gente saber. Agora, se isso não fizer diferença nenhuma, e aí, assim, eu acho que isso às vezes a gente percebe muito que faz diferença ou não quando a gente consulta, né? Eu sou muito adepto dos consultores, né? Das pessoas cegas como consultores ali da audiodescrição. Acho que você precisa ter um parâmetro. No CAP Angra dos Reis, a gente trabalha muito assim. Na semana retrasada mesmo, acho que eu falei disso aqui na semana passada, a gente participou da abertura de uma exposição de fotos. Eu achei muito legal o movimento que foi feito, porque a sugestão da descrição das fotos veio do artista. O artista procurou o nosso serviço para fazer esse trabalho. E a gente fez esse trabalho em conjunto. A gente tem lá uma colega que é muito fera nessa questão da descrição, Carol, tomara que ela possa ter acesso a esse canal aí e saber desse elogio, né, que a gente faz a ela. Você indica para ela te assistir quando você for, eu te aviso. Com certeza. E ela é muito fera no que ela faz, mas assim, ela faz a gente trabalhando junto. Ela produz lá a descrição, a gente lê essa descrição junto, a gente trabalha nisso. Então, assim, eu acho que é o trabalho que funciona, né? Então, eu acho que a audiodescrição para filmes, enfim, para outros materiais, eu penso que elas, sendo produzidas nessa linha, elas podem estar nos atendendo mais. Eu vou repetir isso aqui, eu sempre digo que normalmente o pessoal fala que a audiodescrição é para cego. Eu digo que não. Eu digo que a audiodescrição é para quem não está vendo. Perfeito, perfeito. As condições em que você não está vendo. Sim, perfeito, exemplo, Maurício, perfeito. Você está assistindo rádio. Qualquer pessoa não está vendo, cego ou não está vendo. Sim. Se você não descreve, né? E é interessante o seguinte, eu não me lembro de programa de rádio, a pessoa dizia assim, eu sou alto, baixo, moreno, nunca assisti ninguém dizer isso. Sim. Dizer, eu acho, Maurício. Ninguém está vendo, ninguém está vendo. Você cria, né? Muitas vezes as pessoas criam isso, mas ninguém chega e diz. Eu acho isso, assim, a não ser quando isso é extremamente necessário, não, eu preciso dizer, vamos pegar o filme, né?
como é esse personagem, porque isso é relevante dentro do filme, o sujeito vai viver ali alguma situação que isso vai fazer diferença. Ponto. Sim, do contrário, a gente até nessa exposição de fotos viu uma experiência que foi muito legal, até foi muito elogiada pelos participantes lá, pelas pessoas que estavam assistindo, né? O que a gente fez? Eram 24 fotos no total. A gente tinha 3 ou 4 dessas fotos cobertas, né? Enfim, sem que as pessoas pudessem ver. E aí eu fiz a leitura em braille da descrição, né? E as pessoas ali tiveram a oportunidade de ter acesso primeiro à descrição e depois só a gente descobriu essas fotos para que elas vissem. E aí vai de encontro exatamente o que você está falando, né? Você está descrevendo para quem não está vendo. As pessoas não estavam vendo essa foto. Qualquer pessoa que não está vendo. Então, por exemplo, você pega um romance. O romance, dependendo do autor, você vai pegar, por exemplo, um Zé de Alencar. Sim. Ele faz autodescrição o tempo todo. Sim. Ele procura descrever a imagem, porque você não está vendo a imagem. Ele não botou foto no romance dele, as edições, porque ele, na época dele, nem se imaginava em botar foto em romance, por exemplo. Então, quer dizer, essa noção de audiodescrição, eu acho que a gente tem que parar de pensar que ela é feita para cego, não, ela é feita para quem não está vendo. Perfeito, Maurício, concordo contigo, plenamente. Não é? E aí eu quero levar para o teu lado, que é o futebol. Eu me lembro do tempo que assisti futebol no rádio, era totalmente audiodescritivo. O cara podia até inventar, mas ele inventava. E hoje em dia, o que o pessoal está achando? Ele está achando que você está olhando pela televisão, baixou o volume da televisão, olhando e ouvindo o rádio. Então, a audiodescrição de jogo de futebol está péssima. A gente perde muito porque ele acha que você está vendo na televisão. Perfeito, Maurício. Perfeito. Concordo muito com você nisso. Eu sou fascinado por futebol, sou fascinado por rádio, né? Você tocou num ponto aí que eu tenho aqui até um material vasto de pesquisas. Eu sou amante da história do rádio, da história do futebol, né? E aí, claro, as coisas acabam se cruzando aí em vários momentos. A gente percebe quando a gente tem uma narração, você pega lá da década de 70, 80, né, onde o rádio era realmente tudo que se tinha de melhor, vamos colocar assim, né? Hoje em dia você ouve as narrações, e aí eu normalmente vejo, atualmente, né, via muito com meu pai, hoje vejo muito com meu filho aqui, às vezes com meu pai também, e às vezes o que eles traduzem para mim ali do jogo, não tem muito a ver, perde-se muito nessa questão do rádio, embora eu ainda seja muito apaixonado pelo rádio, tá, Maurício e colegas que estão ouvindo. Eu gosto muito de ouvir outras rádios, assim, não só as que estão transmitindo os jogos que me interessam, né, que é normalmente do meu time e tal, enfim, eu gosto muito de acompanhar, e a gente vê realmente isso aí que você falou, há uma perda muito grande, muito significativa em relação a exatamente desse ponto que você tocou, né? Eles narram o jogo como se você estivesse vendo pela televisão. E aí vem a descrição disso aí, né? Perde-se muito. Eu tinha uma amiga que ela dizia assim, rapaz, cego gosta tanto de rádio que ele não pode passar numa loja que ele compra. Ele pode ter rádio, mas ele quer comprar mais um. Você é desse tipo. Hoje em dia, eu não compro tanto rádio mais, porque a gente já tem internet. Hoje não, mas eu era nesse nível aí, Eu gostava também. E não só ouvia, como gravava, né? Eu tinha, um arsenal gigante aqui de fita cassete, com coisas gravadas, e fazia as minhas anotações em braille. Sempre fui meio, sempre gostei muito desse universo, né? Você sabe o pessoal que faz rádio, né? Você tem hoje em dia 2 aplicativos para nós, né? Que é o Rádio 50 e o do Fabiano, que é o Rádio Vox. Sim. Eu acho muito interessante que eles permitem você gravar o que você está ouvindo na emissora. E é um exercício que eu faço muito, sabe, Maurício? Gosto muito dessa parte da história, né? Sou meio colecionador de áudios, assim, eu faço muito esse exercício. Eu tenho aqui muita coisa gravada utilizando
essas possibilidades, né? Produzo aqui muita coisa também, faço junção de coisas, enfim, eu sou meio apaixonado também por esse universo aí. Acho muito legal. Uhum. É muito legal, né? Eu também gosto. Eu sou cria do rádio, né? Me lembro muito de rádio, então isso não vai passar, né? Ainda bem, Não, né? Ainda bem, eu ainda sou muito rádio, né? Bom, e você citou de fazer anotações em braille. Então, você usa normalmente o braille? normalmente, o Braille faz parte da minha vida desde os 8 anos, né? Como eu disse na semana passada também, né? Eu fui Uhum. alfabetizado em casa pela minha mãe, e aí conheci o Braille aqui na escola, e a partir daí me apaixonei por ele. Cara, eu uso o Braille cotidianamente. Uso para muita coisa, leio muito livro em Braille, eu tenho aqui no meu material de trabalho, né? Que eu levo, sempre trabalho, sempre estou com um livro em Braille nas minhas coisas. Normalmente estou lendo muita coisa, atualmente normalmente eu leio de 3 a 4 títulos, né, simultaneamente, então, assim, Eu também. gosto muito do audiolivro, tá, Maurício? Não desprezo essa possibilidade, não, uso também o audiolivro, mas o bom e velho Uhum. Braille eu não consigo abandonar, não, cara. Eu abandonei porque eu não tive outro jeito. Ainda bem que você ainda usa. Eu, infelizmente, quer dizer, embora eu tenha uma linha Braille, tá? Eu tenho Uhum. uma linha Braille, mas eu tenho a linha Braille só para ler inglês. Ah, sim, Eu não leio português e espanhol com a linha Braille, tá? Não leio. Mas em inglês eu leio certo. com ela, entendeu? Uhum. Comprei para isso, inclusive. Uhum. Pra... Isso é uma outra coisa do Braille, né? Por uma linha Braille é proibitivo, é muito caro, Muito. né? Na É verdade, muito como é a caro. maioria dos equipamentos que a gente precisa utilizar, né, cara? Eles são muito fora É. da realidade. E aí a gente fala que a tecnologia veio nos ajudar, veio, mas veio ajudar se você tem recurso para tê-la. Se você não tem, você continua lá embaixo, né? Sim, Quer infelizmente a dizer, gente convive muito com isso. e não é porque você é cego, é porque você não tem recurso. Não, E quem não perfeito, tem é recurso isso. está lá embaixo mesmo. Sim, Um é uma monte de gente. tônica, né? Infelizmente, da atual conjectura, né? De tudo que a gente vive aí, infelizmente a gente fica à mercê desse tipo de situação, né? Nesse tipo de Uhum. situação, melhor dizendo. Então, o que você acha desse movimento que está crescendo, que o pessoal já está chamando de desbrailização? Que ele existe. A gente não pode Existe, dizer que não existe. não, ele existe, ele é forte e eu sou radicalmente contra ele. Embora entenda a tecnologia como algo muito necessário, como eu já falei aqui muitas vezes, utilizo muito a tecnologia, ela faz parte muito do meu dia a dia, né? Mas eu entendo que o Braille é a base de tudo, cara. Eu dou aula de Braille, eu sou revisor de textos Braille, né? Então, assim, eu sou um defensor ferrenho do Braille. Eu acho que a gente precisa entender e, cara, de verdade, vou aqui usar uma fala que, claro, talvez possa incomodar algumas pessoas, mas eu vejo que a grande corrente, claro que a gente não vai generalizar aqui, mas grande parte, né, dessa corrente que fala dessa não utilização do Braille, ou que menospreza o Braille, que diz que hoje ele não é necessário, são pessoas que normalmente não dominam o Braille, ou não dominarão de alguma forma. Ou, por outra, são pessoas que enxergam, né, e não precisarão do Braille. Então, cara, eu sinceramente, eu acho que aí é mais uma legislatura em causa própria, sabe? Não vou aprender, não quero não quero ficar bom nisso, então isso aqui não serve. É uma visão que eu tenho, né? Pelo menos assim, Uhum. grande parte das pessoas que eu vejo falando disso são pessoas que têm realmente essa dificuldade em relação ao Braille. E aí, cara, eu vou falar bem daquilo que eu não conheço, daquilo que eu não uso, daquilo que eu não sei. Pouco provável, né, que isso aconteça. Eu já defendo a hipótese, embora eu não diga o Rafael é assim ou o fulano é assim, mas eu defendo a hipótese de que existe ainda uma rejeição à cegueira pelo próprio cego, tá? Que é uma coisa que a gente pode um dia discutir, né? Nós sofremos uma discriminação muito forte, né?
pode nos levar a confundir, achar que a discriminação por causa da cegueira em si. Então, existe uma rejeição à cegueira que faz com que, por exemplo, pessoas digam assim, não, eu não vou usar produtos específicos para cegos, como o Dosvox, por exemplo, e tem justificativa. O Claro. Dosvox é muito limitado, é muito não sei o quê. Ah, não, eu também não uso o Braille, porque o Braille é muito limitado. Eu não uso. Você está entendendo? Quer dizer, embora eu não diga nominalmente pessoas, mas eu afirmo isso, eu posso ser contestado, mas que é muito comum você rejeitar o DOSVox, que é feito para cego, mas eu quero lembrar que o NVDA também o JAWS também e as pessoas usam, né? Mas, não, mas são leitores de tela, te dão mas rejeitam aquelas coisas que são muito específicas, como, por exemplo, o DOSVox, que, claro, tem limitações. E é bom que você use o DOSVox sabendo as limitações dele. É bom que você saiba. E o Braille. Né? Eu não sei que você acha dessa hipótese de que muitas pessoas rejeitam esses produtos porque, no fundo, rejeitam a própria cegueira. O que você acha dessa hipótese? Você pode encontrar. Eu não, eu concordo com você, eu penso exatamente dessa forma e eu colocaria a bengala aí nesse pacote também. Também eu também coloco. São Eu coloco ferramentas. porque eu estou de uma época em que nós rejeitamos a bengala e tentamos andar na rua sem bengala, porque a bengala era símbolo de cegueira. Sim, essas ferramentas elas evidenciam a cegueira, né? E tudo aquilo que evidencia uma condição que eu não aceito, que eu não concordo internamente, eu tenho a repulsa, né, como arma. Então, eu além dessa questão que você colocou, aliás, além da questão que eu coloquei em relação àquilo que eu tenho dificuldade, é aquilo que eu nego. De que forma que eu vou negar? Não utilizando aquelas ferramentas, né? E aí tem outras formas de se negar isso, né? Eu não gosto de estar com cegos, eu não gosto de sair com cego, eu não gosto de conviver com cego. E eu costumo sempre dizer o seguinte, cara, eu gosto de conviver com pessoas, independente se elas são cegas, cadeirantes ou não têm deficiência, enfim. É pessoa que me agrada, é pessoa que me contempla, tá junto, eu vou estar junto. E a condição daquela pessoa, se é pobre, se é rica, enfim, qual a condição daquela pessoa, a gente vê depois. Mas o importante é estar ali. E você estar num grupo de pessoas cegas, você está assumindo essa condição, entre aspas, né? O que a gente percebe em muitas pessoas. Eu ir a uma instituição de pessoas cegas, eu estou assumindo a condição de cego. Muita gente tem dificuldade. Eu conheci muitos cegos, principalmente cegos, né? Mais do que cegas até, que diziam, não, eu nunca vou me casar com uma mulher cega. Sim, já ouvi muito isso. De jeito... Bom, a minha mulher enxerga e a sua também. Sim, né? Mas isso é uma circunstância da vida, né? Eu teria me casado com uma cega, normalmente, namorei cega. E aí, Maurício, tem uma coisa que acontece muito, né? Quando as pessoas perguntam, mas você é casado? Primeiro, o espanto de você ser casado, né? Quando você tem já filho, então, meu Deus do céu, negócio de doido. Acham que você tem que ter vários problemas, né? Além da cegueira. Não, mas é uma coisa que eu tenho que falar para você. Isso eu sou obrigado, você me desculpe. A sua mulher necessariamente tem que ser feia, porque mulher feia tem menos chance de trair você que é cego. É muito já isso. Ouviu isso também? Já ouviu isso também? Sim, já ouvi muito isso. E aí, na verdade, aí tem as duas correntes, né? Primeiro, quando aceitam a ideia de que você é casado, mesmo sendo cego, você foi capaz, né? Ou que uma pessoa foi capaz de se casar com você, tem as duas correntes. Verdade. Primeiro tem a corrente. Primeiro tem a corrente que diz que a sua mulher necessariamente tem que enxergar, porque ela tem que cuidar de você. Não, que bom. Que bom que você se casou com uma mulher que enxerga, e ela pode cuidar de você, pode te ajudar a escolher sua roupa, essas coisas todas que a gente ouve. E aí, quando a mulher é cega, né? Não é o meu caso, mas enfim, a gente ouve muito. Não, mas é isso aí, cego só pode casar com cego mesmo. Então, assim. Eu também já ouvi isso, claro.
Ou seja, a gente já ouviu qualquer coisa, né? De qualquer forma, a gente vai ouvir, né? E aí é muito comum, né? Eu tenho uma relação muito boa aqui com os meus filhos, a gente está sempre muito junto e tudo. E aí, ontem mesmo, eu estava com meu filho, e aí um amigo não, minto. A gente foi a algum lugar, e aí o. Ah, tá, sim, a gente foi a uma loja, e aí encontrei lá um ex-colega de escola, enfim, essa coisa toda, e ele não perguntou para mim, você é filho dele? Veio, falou comigo, me cumprimentou e tudo, muito legal te encontrar, que bom que você está aí, aquela coisa toda. Ele trabalha nessa loja. E aí ele falou assim, você, perguntou para o meu filho mais novo, né, João Pedro, você é filho dele? Ele sou. Eu falei, é meu filho, falei lá alguma coisa, né, dele. Aí ele se virou para o João Pedro e falou, é isso mesmo, ajuda mesmo seu pai, conduz ele mesmo, como se isso fosse uma condição, né? Você é filho de cego, agora você virou babá do seu pai, não tem jeito. Exatamente. Isso aí eu me lembrei de um escritor que eu gosto muito dele, é pseudônimo, Marcos Rey. Ele escreveu um livro chamado Memórias de um Gigolô. Olha o título do desgraçado, Memórias de um Gigolô. Esse camarada, ele fez de tudo. Então, ele disse que uma vez ele resolveu trabalhar como guia de cego. Aí, olha só a história. Ele estava andando com o cego, guiando o cego, mas teve uma muvuca muito brava e ele perdeu o cego, cara. Ele não achou o cego de jeito nenhum. E aí ele foi procurar o cego na casa dele, o cego já estava na casa dele, tinha chegado, sem ele na casa dele. Quer dizer, o cara nem para ser guia de cego ele servia. Nem para ser guia de cego servia. A vida do sujeito era difícil. Você me fez. As histórias vão puxando, né, Maurício? Vou contar aqui mais rapidinho, me lembrei na minha época de adolescência. Tinha alguns colegas aqui que, assim, a gente saía muito junto e tudo, e a gente vai desenvolvendo algumas técnicas, né? Tinha um cara que eu andava com o braço encostado no braço dele. E a gente caminhava ali, mas a nossa sintonia era tão boa que aquilo dava muito certo, sabe? Ele virava, eu virava junto, caminhava, subia, aquela coisa toda. Só que um dia, cara, isso não funcionou muito. A gente estava no shopping aqui em Volta Redonda, e de repente eu perdi o braço do sujeito, e ele também não conseguiu me encontrar, não sei se ele não percebeu que eu tinha perdido. E eu continuei caminhando, cara, encontrei um outro braço, encostei e fui embora. E aí, quando chegou num determinado posto, a gente falou, e agora, meu amigo, você quer ir para onde? Não era o meu colega, cara. E eu falei, meu Deus, e agora? E aí fiquei parado ali um bom tempo. Eu falei, não, pode dar desculpa aí. Contei lá uma história qualquer, o sujeito foi embora. Eu fiquei parado lá na porta, todo mundo passando, indo embora. Tempos depois que meu amigo chegou, e falou, cara, o que aconteceu? Eu falei, eu também quero saber. Eu andava com alunos, né, na universidade, aí eu, de brincadeira, quando era homem, eu dizia, olha, rapaz, não sei não. Eu segurando assim o seu braço, o pessoal vai pensar que nós somos gays, cuidado. Ou então, para aluno, eu dizia, olha, eu espero que ninguém pense que eu estou segurando o seu braço por assédio, hein, por favor. E a gente ria muito, entendeu? De qualquer jeito, você estava errado. Claro que eu falava isso sabendo com quem eu estava falando. Não, claro. Mas você vê que em qualquer situação você estava errado, né? Certo. Bom, exatamente. Né? Porque ser gay não é uma coisa muito certa, não. Certo, mas não pode ser gay, não. Né? Você conheceu o cego gay? Conheço. Eu também conheço. Muita gente boa, inclusive. Muita gente boa, inclusive. Gente boa, né? Eu também conheci muita gente boa. Gays que eram ou não cegos, né? Sim, independente, né? Mas com as duas características, né? Com as duas condições, vamos colocar assim. Me lembro aqui de dois, inclusive, muita gente boa. Os caras, assim, boníssimas. Assim. E isso é aquela coisa, por exemplo, você. Não, eu falo você, mas você sabe que é genérico, né? Sim, claro. As pessoas enxergam, paqueram muito com o olhar, né? Piscam, olham. Você não, né? Você, nem eu.
né? Sim, sim. A paquera, no nosso caso, é um pouco complicado, né? O pessoal pergunta, como é que vocês paqueram? Bom, depende, né? Sim, claro. Depende. Paquera é um negócio meio... É um pouco mais pela fala, um pouco mais... E eu conheço... Por exemplo, tem uma história que é o seguinte... Uma, o pessoal que trabalhou comigo na rede, era em outra sessão, eles ligavam muito para uma determinada firma e tinha uma atendente da firma que tinha uma voz lindíssima. E você sabe que nós tendemos, cegos, a achar que quem tem voz bonita também é bonita, certo? Claro, claro, claro. Quem enxerga também pensa a mesma coisa, tá? Eu vou te contar essa história. Aí, eles eram muito bem atendidos por essa camarada, ela tinha uma voz... E aí, viviam convidando ela para ir lá visitá-los. Um dia ela foi, rapaz, Ai, meu esse Deus. meu amigo me contou, cara, era muito feia ela. Que decepção, hein? Ou seja, eu quero dizer o seguinte, então, eles viram que ela é feia, mas nós podíamos considerá-la bonita o tempo todo. Tudo bem, né? Ele a Vamos ela devia ser continuar com a bonita, nossa devia ser uma ilusão, né? pessoa ótima. Vamos Não continuar com a é? nossa ilusão, é verdade. É. A voz engana a cegos e a não cegos, né? É um Claro, negócio, claro. né? A gente não vai pensar que é só cego que é enganado, né? Pela Não, voz. acontece muito, né, Maurício? Uma vez eu perguntei a um camarada que enxerga, você diz que eu sou enganado pela voz. Por exemplo, você namoraria uma mulher que tivesse a voz do Louis Armstrong? Não, né? Boa. Ela podia ser bonita pra caramba, lindíssima. Mas, Você namoraria a imagina mulher com isso. aquela voz rouca do Louis Armstrong? Não tem como, né? Não tem como. Sem chance alguma, né, Maurício? Sem chance Não alguma. é? Na verdade, cara, nós temos sim algumas perdas, vamos dizer assim, mas na verdade está todo mundo no mesmo universo, né, cara? Eu quero dizer que o pessoal dá muito. É claro que a visão é o sentido hegemônico, não vamos negar isso, não, Sim, nunca, né? não, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Eu já ouvi, inclusive, a imbecilidade de que 80% do nosso conhecimento advém da visão. Eu disse, bom, então eu sou um débil mental. Então danou-se tudo. Aí eu Não, tô ferrado. 20%? Eu sou um débil mental. Só sobrou E 20. eu estou usando conscientemente o termo débil mental, tá? Uhum. Conscientemente. Não, tranquilo. Eu acho que assim, se a gente pensar que as informações, e aí grande parte delas, não sei se 80%, que as informações elas nos chegam, né, por intermédio da visão, isso é outra coisa. Agora, o que você conhece, o nível, o potencial de desenvolvimento que você tem em função desse conhecimento, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Não. Quer dizer, então a gente tem que chamar a atenção. Há uma coisa, por exemplo, os surdos, né? Sim, Os surdos, eles seguiram muito, embora enxerguem, pela vibração do ambiente. Nós que ouvimos, a gente elas são irrelevantes para nós, claro. entendeu? A vibração ambiental não nos diz nada, para os Sim. surdos diz. Diz, e é muito para eles, né? É muito. Exatamente, quer dizer, nós temos um sentido inibidor chamado audição. É isso. E eu costumo dizer que a visão ele é tanto inibidor como coercitivo. Eu penso que sim, Como Maurício. todo sentido. Se você Sim, pensar, claro. qualquer sentido tem essas duas funções. Sim, sem dúvida. E aí você não vai fazer o quê? Né? Você vai seguir em frente, né? Não tem jeito. Claro. Bom, Dom Rafael, eu não sei se você concorda comigo, pode discordar também, mas eu acho que a gente está marchando para o Tiende. O que você acha? Eu concordo plenamente contigo, Maurício. Eu acho que a gente está de novo, né? Vai ser recorrente aqui, mas eu acho que a gente está caminhando sim. E eu Tiende. me dou muito por satisfeito aí. Pois é, mas eu faço mesmo a pergunta que eu faço sempre. O que você, ou pelo espaço, ou que eu não tenha permitido você dizer, o que você gostaria de dizer que não houve oportunidade
Ou por causa do espaço, ou porque eu não deixei você dizer. Não, Tem alguma coisa? primeiro, Maurício, que você nos deixa, né? Eu me sinto muito à vontade aqui para falar de tudo aquilo que a gente pensa, de toda da forma que a gente imagina que as coisas devam ser colocadas. Eu hoje, de verdade, cara, eu me sinto assim imensamente contemplado. Gostei muito de falar das coisas que a gente falou aqui. Eu acho, continuo achando, pensando que esses momentos são muito úteis para a gente, para que a gente possa se conhecer, enquanto pessoa, se reconhecer. Achei muito interessante sua pergunta inicial, né, o que é ser cego. Acho que a gente precisa olhar muito para dentro da gente, tentar entender bem isso. Se eu já indicaria seu canal por toda a conversa que a gente teve na semana passada e por ter acesso, né, a alguns vídeos e, enfim, hoje, com certeza, mediante essa conversa que a gente teve aqui, essa abertura, cara, eu indico muito mais. Então, hoje, de verdade, o que eu tenho a acrescentar é só mesmo te agradecer pela oportunidade, te pedir que continue com esse trabalho e que outras pessoas possam estar aqui e sentir, né, ter essa sensação tão boa como eu estou tendo aqui, cara, de verdade. Muito bom, Rafael. Então, eu também agradeço. Eu dei um tempo aqui, porque é aquela coisa que eu digo, né? Quando eu estou andando aqui com o cursor para chegar onde eu tenho que chegar, né? Sim. Fica. Inclusive, aconteceu. Eu tive num canal com pessoas que enxergavam, chamado Verdade Debate, e eu disse para eles o seguinte: que eu não queria ser administrador da sala nunca, porque eles contavam com dois sentidos, a audição e a visão. Sim. Mas eu não, eu só tenho a audição. Então, eu não tinha condição, por exemplo, de comandar comentários na sala. Sim, E quando pintasse um comentário, eu perdi o que estava sendo dito. claro. Então, eu abdiquei da condição, da possibilidade de administrar a sala. Essa aqui, para mim, é fácil, porque somos só nós dois. Sim. Então, eu não quero administrar uma sala de reunião, por exemplo, porque eu só conto com a audição e qualquer coisa vai vir por ela. Claro. E a concorrente, entendeu? Eu não posso até fazer reunião e comandar, mas normalmente não. Essa sala, para mim, é fácil, porque só nós dois, tudo bem, né? Sim. Certo? Com certeza. Entendeu? Então, eu quero te agradecer muitíssimo e dizer para as pessoas aquilo que a gente sempre diz. Se vocês gostaram mesmo do Rafael, dá um like nesse papo. Tem um amigo que ele é muito mais democrático do que eu, ele diz que você pode dar o dislike também. Eu digo, não faça isso. Mas vocês podem comentar, né? Eu também digo que o elogio é muito bom, mas ele passa. É gostoso demais, mas ele passa. O que fica é a crítica. Ainda mais a crítica quando é construtiva para fazer você melhorar. Façam isso à vontade, sintam-se à vontade para fazer seus comentários e criticarem, que, para mim, é muito bom. Tá? E, é claro, né, Rafael, você sabe, existem aquelas pessoas que te acham um chato. Claro. Rafael, você não corre. Você é desprezível. Tudo bem. Se você está assistindo, achou tudo isso do Rafael, indica para os seus inimigos. Eles também merecem assistir o chato do Rafael. Falou? Muito obrigado, pessoas, e até a próxima. Obrigadíssimo por vocês nos acompanharem.